Olá, eu sou Marilene Costa, médica, psiquiatra integrativa, psicoterapeuta e há mais de 20 anos expert em transtorno bipolar. Eu já gravei alguns vídeos falando da diferença entre o transtorno bipolar e alguns transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade antissocial, além também da hiperatividade, que é uma doença, não é um transtorno de personalidade. Hoje eu vim falar com vocês a respeito do que é um transtorno de personalidade e o que é uma doença psiquiátrica, porque existe uma diferença muito grande entre transtornos psiquiátricos, que na verdade são doenças, e transtornos de personalidade. O transtorno bipolar, na verdade, não é bem um transtorno, é uma doença. Por quê? Porque ela tem uma fisiopatologia conhecida, ela tem o componente genético, ela tem o componente ambiental que serve de gatilho para quem já tem a genética da bipolaridade. Então, assim, não é o ambiente que torna a pessoa bipolar, o ambiente desencadeia o transtorno bipolar, mas a pessoa já tem que ter a genética, e a genética do bipolar é muito forte, a ponto de que quando você tem um paciente bipolar, que você vai investigar a história familiar, você encontra vários familiares com histórico sugestivo de bipolaridade. Por que eu digo sugestivo? Porque na maioria das vezes a pessoa traz um histórico familiar sem um diagnóstico fechado de bipolaridade. Há pouco tempo atrás, a bipolaridade era pouquíssimo diagnosticada. Era um transtorno que, apesar de vir ao longo dos milhares de anos de história da humanidade e de já ter sido muito estudado por Aristóteles, por Hipócrates, que inclusive Hipócrates, o pai da medicina, fala do transtorno bipolar, fala da doença maníaco-depressiva, mas na Idade das Trevas, na Idade Média, a Igreja Católica praticamente abafou a questão das doenças mentais, né? Transformou tudo em bruxaria e depois disso surgiram os manicômios e houve uma grande regressão nesse processo de diagnóstico e terapêutica dos transtornos mentais. Com isso, o transtorno bipolar foi praticamente suprimido, ficou como se não existisse por muitos séculos. E a partir digamos, 20 anos atrás, a partir da década, do início dos anos 2000, né, do segundo milênio, tivemos uma ressuscitação desse diagnóstico e começou-se a falar cada vez mais e mais do transtorno bipolar, e o transtorno bipolar passou a ser mais conhecido. Mas, é como eu falo, na época dos nossos pais, dos nossos avós, não se tinha um diagnóstico de transtorno bipolar. Então surgia muito diagnóstico de depressão, de loucura, de alcoolismo, de dependência química, quando na verdade muitos desses eram bipolares. Por isso eu falo no diagnóstico por procuração. O que seria isso? Seria você investigar a história familiar, observar pela história familiar, aqueles familiares que tinham alterações de humor, agressividade, períodos de mania, de compulsão, de euforia, de desestabilização do humor, e você sugere como psiquiatra que aquela pessoa provavelmente seria um bipolar. Então você faz o diagnóstico por procuração e você vai encontrar na história de todos os bipolares pelo menos uns 2 sugestivos de bipolar na família. Então, o transtorno bipolar é uma doença. O que significa isso? Significa que, como eu falei, ela tem uma etiopatogenia, ela tem uma questão, nesse caso, de genética, e ela causa sofrimento para a pessoa, né? Ela surge em um determinado período da vida da pessoa, surge de forma espontânea ou desencadeada por algum gatilho, mas ela tem fases. No caso do transtorno bipolar, existem as fases que a princípio são bem nítidas.
existem os períodos de depressão, existem os períodos em que a pessoa está praticamente normal, normal entre aspas, né, que não existe ninguém 100% normal, mas assim, uma estabilidade do humor em que a pessoa está bem, está estável, está executando as suas tarefas, estudando, trabalhando, vivendo de uma forma equilibrada e harmônica. E existem as fases de hipomania, em que a pessoa está muito acelerada, muito falante, muito extrovertida, muito criativa, muito com a mente, com o pensamento acelerado, em que ela está com compulsões, às vezes por compra, por bebida, por festa, por sexo, por alguma coisa assim. E existem as fases de mania, em que a pessoa está completamente fora da sua normalidade, onde ela está visivelmente alterada, em que ela fica agitada, fica muito acelerada, extremamente acelerada, em que ela fica com delírios de grandeza, delírios de ciúmes, de que está sendo traída, delírios persecutórios de que as pessoas estão querendo prejudicá-la, fazer mal para ela, de que as pessoas têm inveja dela, de que não gostam dela. E existem fases também, como os períodos de ansiedade, em que a pessoa fica com a mente acelerada, o pensamento acelerado, comportamento acelerado, preocupações exageradas, preocupações com o futuro, preocupações com a vida, preocupações com o trabalho, com a família, consigo mesma. Então, existem esses períodos de ansiedade que fazem parte do transtorno bipolar, né? Que fazem parte da doença bipolar. Então, assim, existem os períodos de fase mista, que a gente chama, que são períodos em que a pessoa fica mais irritada, em que a pessoa fica mais agressiva, em que a pessoa fica com um misto, digamos, de aceleração e pensamentos negativos, em que essas fases podem ser fase de mania ou hipomania com os sintomas negativos da depressão, que são as preocupações, que são as tristezas, que são as angústias, que são a falta de energia, em que a pessoa fica ao mesmo tempo acelerada e sem energia, isso causa um desconforto muito grande. Então, existem essas fases mistas também. Na verdade, o transtorno bipolar não são dois polos, são várias fases diferentes. É uma doença multifásica, né? Mas, como eu estou falando, como diferenciar uma doença, como o transtorno bipolar, de transtornos de personalidade? O transtorno bipolar, ele tem essas fases. Ele tem tratamento medicamentoso. A pessoa quer tratar porque ela sofre muito. Ela sofre as consequências da doença. No transtorno bipolar, o bipolar é empático, ele tem empatia, ele sente a dor do outro. Então, quando ele age com arrogância, quando ele age com prepotência, quando ele por exemplo, promíscuo por conta da bipolaridade, quando ele cai em si, ele percebe as besteiras que fez, ele percebe o mal que ele fez para as outras pessoas, ele se sente culpado. Então, ele quer mudar, porque ele não quer continuar fazendo mal para as outras pessoas, mesmo que naquele momento de euforia ou de mania, ele tenha compulsão por sexo e acabe traindo seu companheiro ou sua companheira, mesmo que ele tenha compulsão por jogo e acabe se endividando e deixando a família em dificuldades financeiras, mesmo que ele tenha algum tipo de compulsão ou que ele tenha algum tipo de comportamento que seja auto e heterodestrutivo, que ele se torne agressivo e agrida seu companheiro, sua companheira verbalmente ou até fisicamente, ou seja, cometa abusos no relacionamento, dentro do relacionamento, ele cai em si em algum momento e percebe que fez algo muito ruim e ele quer muito mudar. O bipolar quer mudar, ele quer melhorar, ele quer se tratar. Então, se você consegue fazer com que o bipolar enxergue que ele está fazendo mal para si e para os outros, principalmente que ele está fazendo mal para os outros,
ele vai sim buscar o tratamento no momento em que ele cai em si, porque muitas vezes o bipolar fecha os olhos para aquilo que está acontecendo, porque existem as vantagens da fase, existe a alegria, existe o sentir-se o máximo, sentir-se onipotente, onipresente, mas quando ele cai em si, ele busca ajuda, ou pelo menos ele aceita quando alguém traz ajuda para ele. Já o antissocial, o psicopata, o sociopata, ele não tem empatia, ele não sofre pela dor do outro, ele não se importa com a dor do outro, ele sente prazer mesmo na dor do outro. Se ele sente prazer e ele também sente orgulho de ser superior, se sentir superior aos outros, de se sentir o máximo, de se sentir importante, ele é arrogante mesmo que ele disfarce essa arrogância e se finja de humilde, porque ele usa máscaras, né? Ele usa máscaras de humildade, de bondade, até mesmo, a gente vê, eu já me especializei em psiquiatria forense e trabalhei dentro de presídio, e a gente vê os estupradores, os homicidas, os abusadores. Eles parecem ser pessoas maravilhosas, eles fazem doações para a comunidade, eles protegem a comunidade, eles são bondosos com as pessoas próximas, mas eles são desse jeito com as pessoas que podem ajudá-los, que podem camuflá-los socialmente. Por quê? Porque eles querem estar camuflados para poder agir, para poder serem cruéis. Então, os antissociais, os sociopatas e psicopatas, eles não são realmente, não têm um coração bom. Eles são cruéis, eles sempre são cruéis, mas usam máscaras de bondade. Mas como eles são cruéis, eles gostam de ver as outras pessoas sofrerem, eles não se importam, eles não querem tratamento, eles se acham superiores aos demais seres humanos. Então, como eles se acham superiores, eles não querem mudar. E quando eles buscam ajuda, na verdade é uma pseudo-ajuda. Ou é para camuflar o que eles são, ou é para aprender mais ainda a manipular as pessoas, ou é para se livrar de uma punição, de uma prisão, ou de que a sua vítima fuja, escape das garras dele. Ou então é porque ele pode até estar sofrendo em algum momento, porque ele foi desmascarado, ou porque aconteceu algo ruim na vida dele, e aí ele vai buscar ajuda para aquele ponto específico, apenas para isso. Já o borderline, esse sofre sim, esse sofre muito, e esse pode mudar. Mas o que a gente vê de diferença entre o borderline e o bipolar é que o borderline, ele sofre sempre, ele oscila, o humor dele é lábil, ou seja, qualquer coisa que aconteça deixa o border muito feliz ou muito infeliz. Ele sente muito prazer ou muita dor. A gente costuma dizer que o border não tem a pele emocional. O que significa isso? Tua pele te protege da dor. Se você sofre uma queimadura e a pele sai, fica só aquela parte mais fina e vermelha, se você tocar ali vai doer imensamente. E o border é desse jeito. Tudo que toca dói ou dá prazer imensamente. Então o border tem prazer imenso e tem dor imensa. O problema é que é mais dor do que prazer, porque a maioria dos fatos tocam de uma forma negativa. Então, a diferença é essa. O bipolar tem fases de normalidade, tem fases de depressão, tem fases em que ele se sente o máximo, tem fases de irritabilidade. O border é o tempo todo essa oscilação, não são fases. É continuamente, ao longo do dia vai oscilando. E ele não tem períodos em que ele fica super bem, super funcional, fazendo todas essas coisas direitinho. Não, o border o tempo todo tem dificuldades. Dificuldades profissionais, dificuldades pessoais, dificuldades sociais, né? Ele sempre está passando por dificuldades.
O border precisa de tratamento, sim, mas o tratamento dele é ainda mais complexo do que o tratamento do transtorno bipolar. O bipolar precisa de terapia, sim, mas ele precisa muito da medicação e das mudanças de ritmo biológico, de hábitos de vida. Já o border precisa demais da terapia o tempo todo. O border precisa fazer uma terapia específica para o transtorno borderline. Então, gente, basicamente é isso a diferença entre o bipolar, o border e o sociopata. Nesse vídeo eu procurei fazer um diferencial mais puxando para a questão do que é o transtorno de personalidade, né? E o transtorno mental. Transtorno mental pode ser, no caso do bipolar, é genético, é hereditário, é desencadeado por fatores externos, pode ser desencadeado, geralmente é por fatores externos, por estressores, que a gente chama atualmente de gatilhos. E o antissocial e o border são transtornos de personalidade, ou seja, surgem na infância e na adolescência como uma alteração da personalidade devido a fatos que acontecem que distorcem a personalidade, né? Existe um fator de vulnerabilidade genética, sim, mas no caso do border, acontece um trauma forte na infância ou no início da adolescência, algum tipo de abuso, ou abuso sexual, ou abuso físico, maus tratos na infância, ou abuso psicológico, maus tratos emocionais, né, psicológicos. Então, o bullying, por exemplo, na infância, no início da adolescência, pode causar. São abusos que desencadeiam como se fosse um transtorno do estresse pós-traumático. Só que no adulto, o transtorno de estresse pós-traumático já consegue causar profundas alterações na personalidade, mas que são um pouco mais fáceis de corrigir. Na infância e adolescência, essas alterações são muito mais profundas ainda. Elas são permanentes, elas são pro resto da vida. Eu não digo exatamente a mesma coisa do transtorno de personalidade antissocial ou sociopata. O sociopata, ele tem uma alteração no cérebro que é muito específica. Eu costumo dizer que o sociopata ou psicopata, antissocial, ele é diferente dos seres humanos. Ele tem também um componente genético, hereditário, tem, mas ele não é gerado, eu não vejo como ele sendo gerado por um estressor externo. Os estressores, eles podem aprofundar, agravar os sintomas, as características dele, mas as características vão surgir de uma forma ou de outra. Quando você pega uma criança ou um adolescente que tem transtorno de comportamento, que você vê que pode desenvolver, que provavelmente vai desenvolver um transtorno de personalidade antissocial, você consegue amenizar esse quadro, tornar essa pessoa menos nociva socialmente, através de terapia que faça com que a pessoa desenvolva um pouquinho da capacidade de algum tipo de empatia. Isso quando não é um caso mais grave, quando existem traços de personalidade desse tipo de transtorno, mas que não é tão profundo. Você consegue alguma mudança, alguma melhorazinha, muito pouco, mas consegue. Mas, no geral, não. No geral, o borderline precisa mudar, ele quer mudar porque ele sente dor e sofrimento com seu transtorno, mas o antissocial, o sociopata, o psicopata não sente dor e sofrimento, ele não sente dor, então ele não quer mudar e não vai mudar. Essas são as grandes diferenças. Obrigado por estarem me acompanhando até aqui. Beijo, se cuidem e até a próxima.